Que bom, queridos, cada um de nós aqui poder estar empenhado, né? Disposto nesse ambiente aí, é onde a gente vai receber de Deus, né? Pela palavra dele nessa noite, mais uma vez. O Senhor vai se renovar na palavra dele. E eu já queria sugerir que vocês, aqueles que têm uma Bíblia, essas Bíblias de estudo, né? Que tem os mapas bíblicos, que se tu pudesse pegar um mapa bíblico de alguma forma aí, né? O pessoal da internet aí daqui a pouco consegue puxar o mapa aí no smartphone, no computador, para a gente poder visualizar nesse começo de estudo, né? Nós vamos começar aqui hoje o livro de Filipenses, o livro que Paulo escreveu para essa igreja que está lá em Filipos, né? E primeiro, antes, né, de nós entrarmos propriamente dito no livro, no dia de hoje a gente vai se dedicar a falar um pouquinho desse lugar, entender um pouquinho como que foi a movimentação da igreja levando o evangelho para esse lugar. Então, se vocês pudessem pegar aí a Bíblia, ficar com a Bíblia pertinho de vocês nos mapas bíblicos, ia ser interessante, né? Tem geralmente no final dessas Bíblias de estudo, essas Bíblias maiores, tem aquele mapa. E aí tem o mapa das viagens missionárias, né? As viagens missionárias de Paulo. Então, essa igreja, essa cidade que foi encontrada pelo Evangelho, foi na segunda viagem missionária, né? Já vai anotando aí também, já vai registrando isso, que são informações importantes. Na segunda viagem missionária de Paulo. E foi em seguida. Se desse para compartilhar. Quem é que está perguntando aqui para mim? A Taena, né? Se der para compartilhar o mapa aqui com todo mundo. Eu não consegui, né? Na minha dificuldade aqui com a tecnologia, eu não consigo compartilhar, mas eu estou aqui com meu mapa está aqui. Meu mapa está aqui para mim poder me situar. Qual é, pai? Para a gente. Qual é o... Eu ia perguntar isso, qual é o mapa para o Samuel? É o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Mapa da segunda viagem missionária de Paulo. E a gente vai estudar, a gente vai ler ali no livro de Atos, no capítulo 16. É ali que está descrito essa chegada da igreja, chegada extraordinária, uma chegada muito fantástica, que a gente vai poder entrar nessa jornada juntos hoje, dessa chegada, que é a chegada do evangelho através da igreja na Europa, no continente europeu. Por isso a importância dessa cidade, a importância dessa carta, porque é onde a palavra de Deus entra naquele momento no continente europeu, pela cidade de Filipos. Uma cidade muito importante, uma cidade que ela é anteriormente uma cidade grega, uma cidade chamada de Creníldes, né, que era o nome de uma mulher, de uma grega, que foi uma fundadora, né, de um povo que começou a se reunir ali naquela região, né, que fica a 15 quilômetros do Mar Egeu. Se a gente conseguisse ver o mapa aí, quem tiver o mapa já vai ver ali Filipos, na região da Macedônia, e fica bem próximo ali ao Mar Egeu, né? Porque foi uma passagem ali da Ásia Menor, aonde nós vamos ver agora, quando nós lermos ali em Atos 16, da Ásia Menor para a Europa. Então, ele atravessou via mar pelo Mar Egeu. E essa cidade fica a 15 quilômetros do Mar Egeu, numa cidade portuária ali que servia essa região de Filipos, chamada Neápolis. Era a cidade portuária que chegavam ali tanto as pessoas quanto, olha aí, ó,
Ah, tá ali, tá chegando o mapa aqui. Tá todo mundo vendo o mapa? E tá todo mundo me ouvindo também? Sim, pastor. Ah, então Estamos tá, vendo e graças a ouvindo. Deus. Então, a gente vê ali naquela região de Troade, ali é a Ásia Menor. Essa região aí é Ásia Menor. Essa região de Troade, ali onde está Éfeso, onde está isso, nessa região aí, é a Ásia Menor. E foi daí, de Troade, que os irmãos foram para Filipos, né? E tem uma cidadezinha ali bem pertinho de Filipos, aí que não está nesse mapa, mas é bem pertinho ali, bem no litoral, que é Neápolis, que é o porto que servia essa região toda aí. Era uma cidade muito importante também, porque ela era uma passagem da rota da Ásia Menor para Roma. Então, ela se tornou muito importante. O nome dela é Filipos, porque foi Filipe, um grego, Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, que é muito famoso, um rei muito famoso, grego, Alexandre o Grande, e Filipe II é o pai dele. E quando ele conquistou essa região, ele batizou de Filipos, né? Tirou o nome, que era Clenilde, e ficou Filipos. Depois, no ano mais ou menos 170, de 168 a 170, esse lugar foi tomado pela República Romana. Não era nem Império Romano ainda, era República Romana. E esse lugar foi conquistado e foi também o palco, e é importante tu anotar isso também, porque isso tudo vai ter relevância depois quando nós entrarmos propriamente dito no livro. Isso vai expandir um pouquinho o nosso entendimento e o nosso discernimento interpretativo para aquilo que a gente vai aprender dos princípios de Deus. Então, esse lugar que estava sob o governo grego, quando a República Romana toma essa região ela é palco de uma batalha muito ferrenha e sangrenta, que se chamou Batalha de Filipos, que é onde o Júlio César, que era um imperador muito famoso, um político, um comandante militar de Roma, no tempo da República Romana, e ele foi muito proeminente na passagem de república para império. Então, ele foi um homem muito usado ali, um homem que tinha uma notoriedade muito grande dentro da República e passou ao governo político imperial através dele. Esse homem foi assassinado por volta do ano de 42 a.C., mais ou menos, né? 42, 44. E a partir disso, houve uma revolução civil, uma revolução interna, com aqueles que queriam que virasse império, aqueles que não queriam, e assassinaram esse homem, e por conta desse assassinato se levantou um levante e houve uma batalha muito, muito sangrenta nesse lugar. E esse lugar se tornou, depois disso, um assentamento militar. Então, esse lugar ele ficou um lugar, uma colônia. Nós vamos ver agora em Atos 16, que ele se torna uma colônia onde ficavam ali veteranos de guerra romano. Então, esse era um lugar, né? Depois ele foi se tornando uma cidade, mas originalmente, a partir dessa batalha aí, ele se tornou essa colônia, né? E depois ele foi expandindo, foi recebendo muita gente de muitos lugares, né? Então, foi ali também culturalmente entrando ali uma miscigenação de cultura, de língua, de religião, tudo aquilo que compõe, né? As diferenças culturais começaram a se inserir naquela cidade. Então, ela era uma cidade muito importante nesse aspecto histórico, né? Então, nesse tempo, e agora eu quero que a gente vá ali para o livro de Atos, e eu queria que ficasse aí o mapa, porque daí a gente vai ver como que foi a movimentação.
porque antes de a gente entrar no capítulo 16, que é o que nós vamos ler, esse capítulo agora, Oi, pastor. no capítulo 15, a gente vê que houve ali uma divisão dentro dos irmãos da igreja, né? Barnabé e Paulo, por conta da vida de João Marcos, né? Então, eles estavam em Antioquia, que é esse lugar ali que está no mapa aqui, quem está manipulando aqui, se puder chegar ali em Antioquia para mostrar para os irmãos. Então, eles estavam ali em Antioquia, ali na Síria. Isso, essa região aí é uma região síria. Então, eles estavam ali em Antioquia e houve uma discussão. Paulo achava que João Marcos não deveria ir junto com eles visitar os irmãos que tinham ficado na primeira viagem missionária de Paulo. Ficaram irmãos em toda essa região aí que a gente está lendo aí, a Capadócia, a outra ali, Antioquia de Pisídia, a Frígia, toda essa região aqui, ó, é uma região que compõe lugares que foram visitados na primeira viagem missionária e ficaram ali pontos ali de irmãos que se converteram, que receberam a palavra da vida dos irmãos, e agora estavam saindo de Antioquia para essa segunda viagem. E aí, como não houve acordo, porque Barnabé achava que João Marcos tinha que ir junto, e Paulo achava que não, eles acabaram tendo uma discussão e se dividindo. E Barnabé foi com João Marcos para o Chipre, que é essa ilha, aí perto de... Isso, essa ilha aí. Então, Barnabé foi para aí, e o Paulo, com Silas, com outros irmãos, foram para essa região ali da Capadócia, da outra Antioquia, que é da Psídia, foram para Derbe, Perge, Icônio, Listra, essa região toda ali, que essa região é onde estava Timóteo. Lembram, né? O último livro, os últimos 2 livros que nós estudamos foi 1º e 2º Timóteo. Então, Timóteo, na primeira viagem missionária, tinha ficado nessa região. E Paulo ia encontrá-lo agora nessa segunda viagem, né? E ele começa a se movimentar dentro dessa região aí, até chegar lá naquela região de Troade. E a ideia, quando ele estava aí perto dessa região, não era bem aí, mas ele estava em Mísia, e a ideia era ir para Bitínia, que fica nessa parte superior ali de Antioquia da Pisídia, para o lado de cá. Isso, a parte superior. Por aí, para cima um pouquinho. Ele queria, a ideia de Paulo com os irmãos era ir para essa região aí, um pouco mais para a direita. Isso aí, essa região aí. A ideia era essa. E aí houve uma mudança de planos, que a gente vai ler agora aqui no capítulo 16 do livro de Atos. Então, diz que ele chegou em Derbe e Listra. Então, Derbe e Listra é ali onde a gente tem ali, ó, Derbe, Listra e Icônio. Ele chegou naquela região ali. Estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pela cidade, entregavam-lhe para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia, vamos ver se tu consegue entender onde é que é a Frígia. A Frígia fica ali naquele lugarzinho ali perto de Éfeso, é bem aí onde está aí, ó, onde está aí marcando aí. Aí é uma região chamada Frígia, que é o que ele está falando, pela província da Galácia. A Galácia é perto da Frígia, fica ali, ó, passando a Capadócia, fica nessa região em cima de Icônio ali. É a Galácia, e eles passaram para a Frígia. Então, acompanha junto com eles essas viagens, isso mesmo, essa caminhada aí. E a ideia deles
está indo em direção à parte ali superior que a gente estava falando. Mas que eles foram impedidos, no versículo 6, fala, pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra nessa Ásia, nessa região aí que eles intencionavam ir. Quando chegaram em Mísia, que é aquela parte ali em cima de Troade, ali, quando eles chegaram nessa região aí, em Mísia, tentavam ir para Bitínia, que é aquela região ali para dentro, em cima ali onde está escrito Antioquia de Psídia. Então, a ideia deles era ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem, tendo passado pela Mísia, então daí que eles desceram para Troade. Aí desceram para Troade e ficaram nesse lugar. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Aí eles já estavam entrando naquela região ali próximo de Filipos, isso aí. Samotrácia é bem aí, nessa parte aí, que é na região chamada Trácia. Tinha uma cidade chamada Samotrácia. E depois eles foram para Neápolis, que fica bem pertinho de Filipos ali, a 15 quilômetros. Versículo 12. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, é uma colônia. Lembram da questão da colônia, do assentamento militar, o lugar onde se reuniam ali os veteranos militares romanos, por isso que chamava uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos para fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos a mulheres que ali se reuniam. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que interessante isso. Então, é importante. Primeiro, são irmãos que oram. Nós vivemos um tempo de oração. Nós já vivemos um tempo aí, já faz algum tempo, alguns meses, orando incessantemente, sendo estimulados mesmo pelo Espírito e orientando os irmãos a orar. Temos orado juntos, temos orado individualmente, temos orado em grupos, mas temos orado. Então, a gente vê que eles começam ali orando. Então, eles chegam ali, saem da cidade porque queriam um lugar para orar, e encontram ali com umas mulheres que estão ali fora da cidade. E começam a conversar com essas mulheres. E uma mulher de nome Lídia, uma mulher muito importante, porque ela é a primeira mulher que é citada desse lugar, dessa cidade, que recebe a palavra que Paulo anuncia. Então, ela tem o coração aberto pelo Senhor. E ela recebe, ela fica atenta ao que Paulo dizia. Aquilo cai bem no coração dela. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites,
lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha as orações aí, irmãos. As orações continuam aí, juntos, orações dos irmãos, em momentos distintos. Agora, no momento aqui de dificuldade e desconforto, eles oravam. Havia uma oração no coração dos nossos irmãos e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, queridos? Guarda essa palavra, alegria. Alegrou-se. Porque essa palavra vai ser a palavra-chave desse livro, dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Alegria. Então, houve alegria com toda a sua casa, versículo 35. Sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: solta aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertadamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpas e, tirando-os para fora, rogaram que saíssem da cidade. Tendo eles saído da prisão, encontraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Amém, queridos? Até aqui. Pode tirar o mapa, muito obrigado. Muito bom. Muito bom. A gente vê como é que entrou, como é que nós entramos, como é que os nossos irmãos... Me desculpa. Oi, quem é que está falando? Me desculpa, pastor, interrompeu. Noelton. O que houve, meu irmão? Eu, pastor. Pastor, eu estou sentindo uma dor muito forte agora. Não estou aguentando assistir a live aqui agora, assistir o estudo, pastor. Amém. E está muito aqui do meu lado. Aí eu não estou aguentando aqui agora. Nós vamos orar agora aí, Noelton, por ti, então, tá bom? Eu quero pedir para o senhor, está parecendo cólica de rins. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar por ti agora. Pai, obrigado, Senhor. Nós estamos aqui numa reunião espiritual, uma reunião dos teus filhos. Estamos falando de coisas incríveis aqui, Senhor, e por isso nós entendemos também que há armas espirituais forjadas contra a tua igreja. Mas elas não podem prevalecer, Senhor, porque assim como Paulo tinha autoridade, nós também temos a tua autoridade. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós colocamos a vida do Noelton diante de ti, o corpo físico dele. Senhor, se há alguma arma espiritual contra ele, cesse agora essa investida, Senhor. Nós rechaçamos agora, Senhor. Espírito imundo, sai em nome de Jesus. Ser repreendido agora em nome de Jesus na vida do nosso irmão.
Em nome de Jesus, que não haja nenhum tipo de ação espiritual demoníaca contra a vida da igreja, que está na vida do nosso irmão. Se há alguma coisa que for física, Senhor, revela e também nos ajuda, Pai, a procurar profissionais, procurar auxílio de medicamentos, em nome de Jesus. Mas nós queremos graça Tua, Senhor, para discernimento nessa hora. Traz calma, traz paz, Pai, no coração do Teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Noelton? Amém, pastor. Eu acho que eu não vou conseguir assistir o estudo, tá, pastor? Tá bom, qualquer coisa te deita um pouco aí em casa, fica olhando e se precisar alguma coisa, aí chama os irmãos aí que a gente te leva para ser atendido, tá bom? Tá bom, tá. Mas Desculpa, beijo. te deita um pouco aí. Tá Amém. bom, beijo. Beijo a todos, me desculpem. Tá bom. Vai mandando mensagens aí para nós aí, tá bom? Ok. Graças a Deus. É isso mesmo. Então, a gente vê que essa entrada do evangelho, essa entrada da igreja, quando nossos irmãos entram na igreja, com a igreja, ali nessa cidade, nessa região de Filipos, a gente percebe ali que há uma ação espiritual, a soberana vontade de Deus conduz a vida dos nossos irmãos. Porque a ideia deles, o projeto deles, e nós precisamos projetar, e nós precisamos fazer planos, né? Organizar as nossas viagens fazendo planos, mas a gente precisa estar atento naquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir. E isso ficou muito bem demonstrado nesse momento, onde eles tinham ali a intenção sincera, a intenção ali de auxílio para levar a palavra para lugares que, com certeza, precisavam também ouvir a palavra, mas não é em todo lugar que o Senhor quer pregar a palavra através da nossa vida. Nós precisamos estar muito atentos como igreja. Essa comitiva, esses irmãos que andavam juntos, eles estavam atentos, porque percebo que antes de Deus dar uma visão para Paulo em Troade, eles já perceberam, quando eles estavam em Mísia, eles perceberam que o Espírito Santo não queria que eles fossem para a Bitínia, que era onde eles estavam desejando ir. Então, eles perceberam, nós precisamos ganhar um discernimento como igreja, meus irmãos. A igreja, ela discerne, a igreja ela entende espiritualmente a voz do Espírito Santo. Ela vai sendo dirigida pelo Espírito Santo, é como um vento. Em João 3, a Bíblia diz que o Espírito, ele é um vento, tu não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim, aqueles que ouvem esse vento, esses são os filhos, são os nascidos de novo. E eles demonstram isso, que eles estavam ali sensíveis, porque eles estavam ali dedicados exclusivamente à causa da pregação do Evangelho. É uma dedicação exclusiva, não havia uma outra distração, não havia um outro motivo para a caminhada deles, para a vida deles, que não fossem seguir aquilo que o Espírito Santo quisesse que eles fizessem. Então, eles percebem aquilo ali, voltam até Troade, e de noite Deus esclarece. Então, Deus ele vai esclarecendo as coisas. A vereda do justo, o caminho do justo. A Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, a revelação ela vai brilhando mais e mais, ela vai esclarecendo. A gente vai percebendo as coisas, e vamos caminhando em comunhão, e vamos andando em oração, e as coisas vão ficando claras. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. E é assim que os nossos irmãos andavam, e é assim que eles nos ensinam com a caminhada deles hoje, como nós vamos andar, como nós estamos querendo andar. É dessa forma que nós queremos andar, Senhor. É dessa forma, Senhor, que nós queremos andar, guiados pelo Teu Espírito. É o Teu Espírito que guia a igreja em toda a verdade. Nós temos até alguns pensamentos, mas a palavra final vem do Senhor.
Então, esses irmãos, eles estão em Troade, e aí ele tem uma visão, que é um homem da Macedônia, que diz, passa para cá para nos ajudar. E eles compartilham aquela visão e entendem, não, é para nós ir para Macedônia, que é aquela região onde fica Filipos. É uma região maior, né? Tessalônica, que é um livro que nós estudamos, fica nessa região também. Bereia, que é o local que eles foram depois de Filipos, fica nessa região também. É uma região bem extensa, Macedônia. E, nesse momento, Filipos é a capital da Macedônia. É chamada como a miniatura de Roma. Filipos. Então, eles vão para aquele lugar, e quando eles chegam naquele lugar e ficam ali alguns dias nesse lugar, eles têm uma experiência, que eles saem para fora da cidade para orar. Aleluia! Os irmãos oram, a igreja ora. Eles saem para orar, e quando eles saem para orar, eles se deparam ali com um grupo de mulheres que estão ali também fora da cidade, e começam a conversar, e naquele ambiente ali de oração, porque a oração não é só parar e orar propriamente dito, mas é estar com espírito de oração. Por isso que Paulo diz, orando em todo tempo, orar sem cessar. É um espírito de oração. Às vezes uma conversa nossa é uma oração. Então eles estão ali numa conversa, estão trocando testemunhos ali. Essa mulher é uma mulher que ela, por ser uma vendedora de púrpura, ela era provavelmente uma mulher com muitas posses, que ela estava ali transitando, ela era de Tiatira, e ela estava naquele lugar, porque púrpura, ela é... O que é púrpura? É uma cor, que é um corante que é extraído do molusco. Até hoje existe isso. Mas naquela época era um corante extraído de um molusco que tingia um tecido e dava ali uma aparência de realeza. Então, os reis se vestiam de púrpura. Então, era uma nobreza, era um tecido muito caro, por causa desse corante que era extraído de um molusco, que é a púrpura. Então, ela era uma vendedora de púrpura. Então, provavelmente, ela era uma mulher que ela devia ter uma estrutura social. E diz que ela tem o coração aberto pelo Espírito Santo. É como se aquela visão daquele homem da Macedônia se fosse representado por aquela mulher naquele momento espiritualmente. E aquela mulher recebe as palavras. Sabe quando tu está falando com alguém, aquela pessoa recebe as tuas palavras, tu está falando, e aí tu está ministrando, e tu está testemunhando, está falando da tua vida, e tu vê que é uma atenção para ti, tu vê que é um ouvido para ti, é porque o Espírito está dando ali um sinal que tu está no lugar certo, que é aquilo que tu tem que fazer mesmo naquele lugar. É um ponto de cura que Deus vai dando. E Deus dá nessa mulher aí esse ponto de cura. Que ela recebe tanto aquilo ali da vida dele e dos irmãos que estão ali, né? A vida dele, porque ele era ali um líder ali daquela comitiva de irmãos, né? Mas está ali Timóteo, está ali Silas, está ali os irmãos estão juntos ali. E essa mulher começa a receber tanto que ela ainda pede para eles ir para a casa dela. E ela, numa humildade, então a gente já vê expressões dessas pessoas que recebem aquilo que a gente fala. Expressões do nosso coração, quando a gente recebe aquilo que as pessoas falam. Há uma humildade do nosso coração e um desejo de estar junto. Porque ela diz, vem para minha casa, se eu mereço, se tu achar, julga aí, pensa aí, se tu entender que eu mereço, eu quero que tu vá na minha casa, ficar um tempo ali na minha casa. E diz que aquela palavra dela constrangeu o coração deles, e eles foram ali e ficaram junto com ela, na casa dela. Mas aí aparece agora na nossa história, na nossa jornada, na nossa caminhada, quando nós estamos entrando agora no continente europeu, aparece também uma outra personagem, que é uma jovem, que ela é tomada por um espírito de adivinhação. Uma jovem com espírito de adivinhação, com um dom profético de Deus, mas que é usado para ela mesmo e para pessoas que ganham, que lucram a partir daquele dom que Deus deu para ela.
Porque ela tem o dom, mas ela não tem uma relação com o Senhor do dom, o Espírito Santo. Então, nós podemos ter dons, queridos. O problema não é os dons, não é, o mérito não está nos dons. O mérito, todos têm dons. Todas as pessoas, quando elas nascem, quando elas são formadas por Deus, dentro da composição desse ser humano, existem os dons de Deus, características específicas e espirituais. Que nós já estudamos no momento e nós vamos voltar a estudar. Porque é importante, os dons. Então, essa menina tinha um dom. Então, não quer dizer, porque tu vê dons nas pessoas, que aquela pessoa ela é guiada pelo Espírito Santo. A pessoa que tem dons, ela pode usar para as pessoas lucrarem, para ela mesma lucrar. E essa jovem aí começou a seguir eles e começou a falar. E percebam que ela falava coisas reais. Eles são servos do Altíssimo. Seguia eles falando, dizendo, imagina que mal tinha dizer isso, eles eram mesmo. Só que algo dentro daqueles homens de oração, diante daquela igreja caminhando na face da terra, começou a perturbar o espírito interior. Sabe aquelas pessoas que vêm falar para nós as coisas, vêm elogiar, vêm dizer, pastor, que maravilha, que loucura, que coisa mais linda, que palavra, que não sei o quê. E tu no espírito lá, tu que és um homem de Deus, no espírito diz, tem alguma coisa que não está bem. Porque tu não é um homem que está buscando palavras de elogio. Tu é um homem que está buscando discernimento, palavras de vida eterna. E aí aquilo não fez bem, perturbou. Aquelas coisas que politicamente até eram corretas, perturbou isso aí, tem um espírito por trás dessas palavras aí que não é de Deus. E aí ele se voltou para essa mulher num determinado momento e repreendeu o espírito. Não tinha nada a ver com a mulher. A jovem era uma jovem maravilhosa, como todas as pessoas são maravilhosas. O problema é o espírito que está por trás da pessoa. O espírito que está impulsionando a pessoa, sugestionando na pessoa, falando com a pessoa, usando os dons de Deus naquela pessoa por ignorância. E aí ele expulsa aquele espírito da vida daquela pessoa e aquilo aí causa muitos problemas para Paulo e para os irmãos que estão com ele. E Paulo e Silas, eles são levados ali, né, porque eles são ali expostos ali, porque os senhores que perderam dinheiro, que deixaram de lucrar agora. Então, quando a gente deixa de lucrar, quando a gente perde dinheiro, a gente dá uma colisão no coração também e a gente quer se voltar contra a igreja. Isso é um problema. Os homens perderam dinheiro e se voltaram contra a igreja. É um problema para os homens, né? Para a igreja é maravilhoso. E nós vamos ver na continuidade desse estudo essa noite. Como é maravilhoso essa perseguição. Porque aqueles homens se voltam com fúria e chamam as autoridades da cidade e dizem, olha, esses homens estão perturbando, estão nos obrigando a fazer coisas, porque daí começa a vir mentira e calúnia. Estão nos obrigando a fazer coisas, estão nos obrigando a mudar costumes nossos, que nós somos romanos e não podemos fazer. E esses magistrados acatam essa voz desses homens importantes nessa cidade e pegam Paulo e Silas e submete eles ali a uma sentença ali de varadas terríveis e cruéis, dolorosas, a ponto de as costas deles ficarem ali com vergões ali, toda machucada, e lançam eles num cárcere, trancados pelos pés num tronco, imobilizados, machucados, presos, imobilizados. Uma sentença terrível. Então, imagina o que eles podiam estar pensando nesse momento. Poxa, mas o que nós fizemos de mal? Deus falou com a gente, mandou a gente vir para Macedônia, nós estamos nesse lugar, estava tudo indo tão bem com aquela mulher, com Lídia, com os irmãos orando, e foi só a gente libertar aquela mulher daquele espírito de adivinhação, e agora sobrevém toda essa tragédia para a gente. E agora toda essa perseguição, toda essa justiça bateram em nós. Por que Deus está permitindo essas coisas? Por que Deus deixa isso?
Isso não pode ser de Deus, alguma coisa está errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não era para ter vindo? Será que eu tive a interpretação equivocada daquela visão? Eu deveria ter ido para Bitínia mesmo? Então podia começar a vir um monte de questionamento. Mas no caso desses homens não foi o que aconteceu. O que brotava do interior dele não era questionamento. Não era perguntando, Deus, por que eu estou sem dinheiro? Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que eu estou doente? Deus, por que eu estou na cadeira de roda? Deus, por que eu estou perdendo pessoas? Deus, por quê? Deus, por quê? Não tinha espaço para nada, porque só o que fluía do interior deles era um rio de água viva, de uma fonte que jorrava para a vida eterna, com louvores e oração. Aleluia! Não tinha espaço para mais nada, não tinha espaço para reclamação, não tinha espaço para murmuração, não tinha espaço para facção. Só fluía da vida deles, independente da circunstância, louvor e adoração. Eram homens machucados, presos, mas não podia conter aquele rio de gratidão, o espírito na vida daqueles homens ali. Louvando e orando, todo mundo ouvia, a ponto de aquele próprio espírito, naquele culto, naquele lugar, naquela igrejinha ali, difícil, o som não era bom para o louvor, aleluia. A igreja não era boa, as cadeiras não eram com almofada para sentar, era uma igreja diferente, era uma igreja escura, mas eles não podiam cessar de louvar e de adorar. Era igreja. E aí sobreveio, à meia-noite, um terremoto, um movimento espiritual mesmo na terra, onde começou a mexer tudo, balançar tudo, e as cadeias, os grilhões que prendiam aqueles presos todos se abriram. Aqueles homens ficaram livres, libertos pelo poder do Espírito, a força da oração e do louvor. Libertou um monte de gente ali que estava junto com eles. E aquele homem que era ali o seu carrasco, aquele que estava ali cuidando deles, para que eles não fugissem, para que eles não saíssem, nem tentem sair daí. Eu estou cuidando aqui. A obrigação, a profissão dele, a obrigação profissional dele era cuidar para aqueles homens não saírem dali. E aí, quando acontece aquele movimento, esse homem estava dormindo, era meia-noite. Aí esse homem acorda, apavorado, no meio do sono, e vê aquelas cadeias todas abertas, e não sabe se era um sonho, um pesadelo, o que aconteceu. E aí ele olha e vê todo mundo, as cadeias abertas, e ele pensa, todo mundo fugiu, e a primeira coisa que vem no coração dele é se matar. Eu vou me matar agora porque eu falhei, eu fracassei na minha obrigação. Aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu era pago para fazer, eu não fiz. Quem sabe agora pode vir até aí algum tipo de repreensão, alguma sentença contra mim por eu ter falhado. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou me matar. E no momento que ele vai se matar, a igreja continua louvando, adorando e libertando. E diz, para, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, nós estamos todos aqui, ninguém saiu, acalma o teu coração. A igreja tem uma palavra de consolo para esse tempo de desespero. Tem muita gente querendo se matar. Tem muita gente desesperado. Muita gente, acontece situações conosco. Na semana passada, nessa semana, quem sabe aconteceu situações que a gente em algum momento pensou, o que está acontecendo? Eu não quero ficar aqui. Porque se matar não é tirar a vida, mas é dizer, não quero ficar aqui. O que eu quero aqui? Não, tá dando tudo errado. Que perseguição, que aconteceu tudo errado. Mas a igreja vem no teu coração e diz, não, calma, paz, aquieta teu coração. Não é isso. E aí esse homem se volta para os pés deles e dizem, o que eu faço? Estou vendo que vocês estão fazendo coisas ilógicas. Estão fugindo completamente daquilo que o meu entendimento é projetado para pensar. O que eu faço? Aí eles dizem que tu vai crer no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Nós viemos aqui para isso, nós viemos aqui para a tua vida, para salvar a tua casa.
Aí eles levam ele, limpam as feridas dele, há uma mesa servida, um banquete. E aí, no outro dia, nessa cidade de Filipos, no outro dia, os magistrados lá acordam, sei lá, pensando o quê, e dizem, tá, agora liberta eles. Chamaram ali os quadrilheiros, ali as pessoas responsáveis, agora liberta eles e tá tudo tranquilo. Aí aquele homem, o carcereiro, o irmão mais novo deles, diz para eles, olha, deu tudo certo, agora vamos lá, agora vão em paz, vocês saíram. E aí eles dizem, não, nós precisamos te ensinar mais uma lição, carcereiro, nosso irmão mais novo. Nós não vamos sair desse jeito, não. Porque a gente não está preso aqui, nunca aconteceu nada. O que a gente está aqui é vivendo uma história de amor na vocação e no chamado de Deus. Então, eles os colocaram aqui injustamente, eles nem fizeram um julgamento, e nós, sendo romanos, eles nem sabiam disso, e fizeram aí, quebraram aí a lei deles mesmos. Fizeram isso publicamente agora, no escuro, espreitadamente, que é como anda o inferno, né? Na espreita, no escuro, não conversam muitas coisas, não é claro nas coisas, aí vai indo assim, né? Como aquele que se arrasta por baixo das mesas. Não vai ser assim, eles vão ter que falar também isso aí publicamente agora, eles vão ter que se retratar. E aí é isso que acontece, eles se retratam, eles falam, tá bom, olha só, e agora vão, mas só que saiam dessa cidade. E aí eles voltam para onde? Para o lugar de oração, para a casa dos irmãos, para a comunhão dos irmãos. Aleluia! Voltam para a casa de Lídia, lá para o ponto inicial. E aí eles ficam ali, se alegram, diz que eles são confortados, consolados naquele ambiente de comunhão. Testemunham ali tudo que aconteceu, os milagres, e continuam. Aquilo não é para eles ficar ali falando dos milagres. Os milagres era só uma mola que impulsionava eles para onde eles tinham que ir. Eles seguem em frente. Eles vão para Bereia e depois são outras experiências que eles vão tendo pela frente. Mas eu queria parar até aqui, para que nós entendêssemos a importância que tem nessa chegada em Filipos. A primeira coisa que ele tinha, eu queria que tu anotasse isso aí. A primeira coisa que eles tiveram são armas espirituais que a gente ganha quando a gente chega numa cidade. Quais as armas que eles ganharam quando eles chegaram numa cidade? Quando eles chegaram numa família? Quando a gente chega lá para trabalhar na Casa Lar? Quando a gente chega lá em missões? Quando a gente chega lá numa família que a gente é enviado? Quais as armas que a gente tem quando a gente chega juntos como igreja? Nós temos que chegar juntos como igreja sempre. A primeira coisa que eles têm é o discernimento. Então, eles discernem lá, em Trode, entendem a visão que o Espírito está fazendo, discernem e vão. Discernimento. E esse discernimento do Espírito, ele é no coletivo. Paulo teve a visão, mas ele compartilhou, ele falou, houve uma aceitação, os irmãos testificou e eles foram. Então, discernimento é o que a gente tem que ter nessa caminhada nossa missionária, aonde quer que a gente vá. A segunda coisa que eles tiveram ali era graça na palavra. A segunda coisa, anota aí, graça na palavra, porque aquela palavra entrou com graça no ouvido dado por Deus para Lídia. Então, tu tem que ter graça na palavra. É a segunda coisa, porque daí essa graça na palavra já forma naquele lugar uma comunhão, uma extensão daquela comunhão que aquela comitiva já tinha. Então, se forma uma comunhão naquele lugar, a partir da vida daquela mulher e de outras pessoas da família dela que se batizam, que reconhecem e que se sentem ali já discípulas daqueles homens. Pelo Espírito. Graça na palavra. Comunhão. A terceira coisa que nós vimos aqui é que a gente chega como igreja com autoridade sobre os espíritos imundos, espírito maligno. Então escreve aí a terceira coisa, chega com autoridade. Então esse discernimento, essa graça na palavra, dá também autoridade para eles discernirem aquele espírito maligno na vida daquela jovem. E há autoridade para ele ser expulso. A autoridade na vida da igreja.
vida da igreja libera uma autoridade que liberta a vida das pessoas. É o terceiro aspecto que eles têm. O quarto aspecto, e para mim é um aspecto lindo, e eu acho que é o mais importante para mim, é o mais importante, mas não existe mais importante porque é um composto de aspectos, né? Mas esse quarto aspecto eu gostaria de sugerir que tu grifasse. Porque quando começa a acontecer essas coisas, a gente começa a ver que a gente está se tornando cristão. Aleluia! Há uma capacidade de suportar aflição e injustiça. Eles ganham uma capacidade. Então, todo aquele movimento ali de perseguição, de ódio, de facção ali, que machuca, que bate neles, que bate na igreja, que julga a igreja, que diz que a igreja está errado, que tá, essas batidas, essas varadas que a gente vai levando como igreja, isso é maravilhoso, meus irmãos, porque isso a gente vai percebendo que tu está ganhando capacidade para suportar a aflição e te tornar coparticipantes do sofrimento do teu Jesus. Aleluia! Que maravilha! Eles suportam ali, porque pode bater de vara neles, pode caluniar eles, pode falar mal deles nos cantos, pode falar das casas, pode falar o que quiser. O louvor não pode ser sufocado do coração deles, a oração não pode ser sufocada, a vida e a comunhão com os irmãos. Isso não cessa, isso não para. Pode estar no sofrimento que tiver. Então, esse aspecto, o quarto aspecto que a gente ganha é esse discernimento, essa graça, essa autoridade e essa capacidade de resistir a toda e qualquer injustiça. Toda e qualquer injustiça. Depois, no quinto, que é o quinto e último aspecto. Quinto e último aspecto. Que nós vamos já entrar nessa cidade de Filipos com esses 5 aspectos de ensino. O quinto e último, eles têm também uma compaixão, uma visão compassiva, misericordiosa com aquelas famílias eleitas por Deus daquele lugar, que é a vida do carcereiro. Eles têm uma compaixão pulsando no coração. Esse carcereiro era para ser visto por eles como inimigo, e eles enxergavam como irmão. Qualquer um, na sua avaliação natural, carnal, diria, ele é um inimigo. Ele é alguém que está aqui nos aprisionando. Mas alguém cheio do Espírito, com discernimento, com graça, com essa autoridade, com capacidade de resistir às coisas, ele não avalia nada segundo a carne, pelo Espírito, ele tem compaixão, ele consegue identificar pessoas eleitas por Deus para serem atingidas pelo Evangelho que eles carregam neles. Então, eles têm compaixão, esse é o quinto aspecto, por essas famílias eleitas. Amém, queridos? Então, era até aqui que eu queria ir, era até aqui que eu queria dar essa introdução nossa na cidade de Filipos, onde nós estamos entrando, te sente entrando no continente europeu, te sente caminhando junto com aquela comitiva dos nossos irmãos, capitaneados ali por Paulo, e ele vai nos levar nessa jornada. Na semana que vem, a gente entra na carta propriamente dita. É uma carta muito importante, eu discerni que nós entraremos nessa carta porque é uma carta que quem são os protagonistas dessa carta que está sendo escrita em Roma, mais ou menos uns 10 anos depois dessa experiência que eles tiveram. O protagonista, Paulo está numa prisão domiciliar, né? Não é naquela prisão, na segunda prisão de Roma, que foi a segunda carta a Timóteo. Essa é a prisão domiciliar que ele está tendo, uma prisão um pouco mais ali com liberdade, né? E Timóteo está junto com ele. Muitos teólogos entendem que Timóteo era até quem estava escrevendo ali, né, a carta. Então, Timóteo ali, a comunhão
de Timóteo e Paulo estava gerando aí, junto com Epafrodito, que era um homem também muito importante e proeminente. Eram os três que formavam essa coluna que escreveram aí. Epafrodito levou essa carta para esse lugar, né? E na semana que vem nós vamos entrar propriamente dita nela. Meditem nisso, leiam mais esse capítulo 16, entrem de fato nessa história, deem uma lida ali no primeiro capítulo de Filipenses, e na semana que vem a gente está junto aqui para ir avançando nessa jornada da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ter componente proeminente, tu é um componente preponderante, tu é um protagonista dessa história. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por nós podermos estar aqui diante das tuas escrituras, Senhor, falando, conversando, Senhor, aprendendo, Senhor. Queremos aprender de ti, Senhor. Por isso, nos ajuda, Pai, nós estamos aqui como aqueles que estão dividindo o coração, nos ajuda também, levanta os irmãos, se houver alguma correção para ser feita, se houver algum acréscimo, que nós nos sintamos em liberdade nesse ambiente de família forte no Teu Cristo. Muito obrigado, Pai, por essa noite, abençoamos a vida do Noelto mais uma vez, Senhor, dá graça na vida deles, queremos acompanhar, Pai, o que está acontecendo com o Teu filho e acompanhar o que está acontecendo com cada um de nós, Pai. Obrigado pela tua palavra, nos dá uma noite de sono regeneradora, abençoadora, Pai, que nos fortaleça, que nos anime e que nos revigore. Esse é o nosso clamor dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.